Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador. Estou aqui para simplificar para você hoje o tema poder, política e Estado. Antes de mais nada, quero convidar você a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Me ajuda a produzir vídeos cada vez mais para a internet. Vamos lá então para esse tema da sociologia. Gente, quando a gente fala na questão do poder, da legitimidade do poder, a gente tem que pensar nos diversos exemplos que já ocorreu na história do nosso país, ok? Eu queria levar para vocês aí, olha esse exemplo, Fernando Collor de Mello. Talvez você seja uma geração que não lembra desse presidente. Fernando Collor de Mello foi um cara que se elegeu em 1989 numa disputa com o então recém-candidato também, Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou de um lado Collor de Mello, do outro lado Lula. A disputa foi intensa. E aí dizem as más línguas que o eleitorado feminino, jovem, esperançoso, feminino que ele era bonito, né, atleta, foi para o lado dele, né, classe média, burguesia, etc. O Lula sempre muito feio, né, sempre desarrumado, falando alto, amedrontou muita gente. Pois é, Fernando Collor de Mello foi eleito no segundo turno, numa reviravolta, ok? Mas com 2 anos aproximadamente de mandato, ele foi cassado, se envolveu em grandes denúncias de corrupção e aí sofreu o processo de impeachment. Foi o primeiro presidente da história do nosso país a sofrer impeachment. Você pode ver isso nas aulas de história. Isso é para começar a aula dizendo que o poder ele pode ser legítimo quando há o consentimento do povo, o povo reconhece, nós vamos ver isso mais à frente. Mas ele também pode se considerar não legítimo. E aí isso tudo vai depender da coalizão de forças. Na época houve todo um movimento, caras pintadas, teus pais, teus tios vão lembrar disso, vivenciaram essa época. Em resumo, Collor foi cassado naquele contexto, tá bom? E aí surgiram os chamados caras pintadas, olha aí, movimentos que começaram a pressionar para que o presidente fosse julgado e fosse condenado. Aí a gente começa a fazer uma reflexão básica. Qual a diferença entre poder, política e Estado? Coloquei para você acompanhar na aula de hoje aí, ó. O que é poder? É a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação. Você pode pausar o vídeo e anotar, se for o caso. Deixa seguir, vamos aprofundar no conhecimento, porque esse é um tema de Enem na certa. Política são os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza, exerce o poder ou conquista. E o Estado é um modo específico do exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político. Geralmente se configura na pessoa do Estado. Bom, considerando a lógica do poder, a gente pode considerar, por exemplo, o poder no Brasil. Você tem essa charge aí para a gente começar a trabalhar essa ideia da crítica, né? Da reflexão, da sátira. Relação de poderes no Brasil. Tem poder legislativo, elabora as leis. O poder judiciário, aquele que aplica a lei, que julga as leis. Portanto, não adianta você ficar chateado com um juiz que por uma canetada, de repente, cumpriu a lei, soltou tal pessoa, e assim vai, porque a culpa não é dele, ele apenas aplica as leis são feitas pelos deputados e senadores. Então, se você tem que ficar com raiva de alguém, mira no deputado e mira no senador, ok? E aí tem o poder executivo, que é aquele que administra as leis. E claro, no Brasil sempre tem aquela facção, aquela milícia, que atua paralelamente ao poder do Estado, então você tem o poder paralelo. Bom, nessa aula nós vamos chamar um camarada chamado Max Weber para fazer uma análise. Sociólogo alemão, pensador alemão, o Weber diz que o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social. Quando você consegue impor sobre o outro a sua vontade, isso é poder. Quando você convence, a namorada convence o namorado, o pai obriga o filho, o patrão obriga o empregado. Portanto, olha a primeira grande dica da aula, mega dica, todas as relações são relações de poder. Todas as relações sociais são relações de poder, sejam elas explícitas ou não. Exemplo, familiares, pais e filhos,
E é importante considerar que nos tempos de hoje, os filhos também exercem uma grande influência sobre os pais, um poder imenso sobre os pais. Relação social, aí você tem, por exemplo, amigos, né? Sabe quando o indivíduo ele tem que se adequar ao grupo, ele acaba se metendo às imposições dos demais, existe uma relação de poder aí, né? Seja de padrão, de beleza, de estética, de comportamento e etc. Relação trabalhista é a mais forte, porque geralmente o patrão obriga o empregado a fazer as coisas e o governo também exerce esse poder quando ele acaba obrigando, determinando determinadas situações para as pessoas. Ou tirando da rua, desocupa, alistamento militar, pagar impostos, relação de poder também, ok? Bom, existe, então, 3 formas de exercício de poder. São elas: o poder econômico, que é aquela que mais ressalta, aquela que mais aparece, o poder econômico. Ela tem base na posse de bens materiais. Os ricos, os poderosos, os burgueses, com seus iates, com seus carrões, com suas mansões, detêm um grande poder econômico. Exemplo, capital financeiro. Os bancos impõem sobre os indivíduos determinadas condições. Aí o cartão de crédito que nos obriga, né, a tanta coisa, tanta gente endividada no cartão de crédito, né, com dificuldades. Então é o capital financeiro. Os banqueiros, grandes corporações e empreiteiros. Eu queria chamar a atenção de você para as empreiteiras. Como as empreiteiras têm grande poder sobre o Brasil, sobre o país. É incrível. Na questão política, as empreiteiras, isso foi demonstrado pela Lava Jato agora, os esquemas de corrupção. Ela investia 100 milhões em cada candidato no segundo turno, independente de quem ganha. Ela não tem partido, não tem direita, não tem esquerda, não. As empreiteiras são de quem está no poder. Depois, quem chega no poder retribui isso para as empreiteiras em forma de contratos. Por isso você vê tanta obra, tanta morosidade, tanto desvios. O pessoal fala, por exemplo, que o Maracanã, o estádio do Maracanã, ele inicialmente iria custar algo em torno de 800 milhões de reais e custou a bagatela de 1 bilhão e 300 milhões. Segundo alguns dizem, então são 500 milhões a mais, né? Então nisso tudo vai o ralo da corrupção, isso volta os investimentos para as grandes empreiteiras. O negócio é construir. O Estado deixa de deteriorar o quanto for possível, destrói, as escolas são um exemplo disso, e aí reconstrói novamente. Os estádios do Brasil foram exemplo dessa concepção. Então o poder econômico, ele exerce influência sobre os governos, ele exerce influência sobre os cidadãos, ele impõe regras. Isso significa uma perda de soberania dos governos e passa a prevalecer os interesses das grandes corporações. Bom, a segunda forma de governo é o chamado poder ideológico. E eu quero chamar muita atenção de você, meu caro aluno, meu caro internauta, você que vai fazer o Enem. Preste bem atenção, o poder ideológico é o mais perigoso dos poderes, seja ele exercido por uma igreja. Por isso a bancada evangélica é tão forte, ela está crescendo, uma estratégia de poder. Eles visaram ganhar a república e hoje estão chegando aí, né, com essa visão. Então poder ideológico, seja ele liberal, comunista, anarquista, mas as ideologias são muito fortes, porque elas significam manipulação das ideias ou informações para influenciar comportamentos. Vejam só, ok? Então o poder ideológico se dá através dos meios de comunicação de massa, que são intensos. A TV é um elemento disso. E eu quero saber se você concorda que a TV está morrendo, está perdendo espaço para a internet. Clica aqui, faz o teu comentário aqui embaixo, a tua crítica. Mas ainda é um meio de comunicação muito forte, ok? A educação, pasme, por incrível que pareça, a educação também é um instrumento de manipulação, que o diga o Estado nazista, o Estado fascista, os governos militares e todos os governos, sem exceção, todos se utilizam da educação, se utilizam do livro didático como instrumento para manipular a mente. Os governos querem colocar no livro didático suas ideologias e suas concepções. Então acaba sendo um canal de manipulação, tá? E você tem diversos discursos científicos, religiosos.
no decorrer da história. No século XIX teve muito disso, a ideia da raça superior, da superioridade europeia. Então a manipulação das ideias influencia indivíduos e influenciam comportamentos também nesse processo. Algumas imagens que demonstram isso aí, né, da manipulação ideológica dos fatos. Outro elemento fundamental é o poder político. Poder político, que é a expressão dessa tomada de poder. Você tem o poder ideológico, o poder econômico, e quando chega ao poder, domina, seja através de eleições, seja através de luta armada, seja através de golpe, né? O Temer que o diga, ele chega ao poder político, ele se utiliza de instrumentos e técnicas para influenciar o indivíduo. E esse poder político ele pode representar também a questão do consenso, né, entre os indivíduos. Analisa esta charge aqui comigo, olha só. Primeiro, coloque fanatismo religioso, depois acrescente poder político, misture bem, pronto, deu merda, né? A charge demonstra bem que são instrumentos de manipulação muito intensos. Quando um poder é legítimo? Um poder é legítimo quando a influência exercida ela é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro, tá? Por exemplo, os padres e os pastores exercem poder sobre os seus fiéis. Os fiéis concordam com isso, tá? Seja a doutrinação ideológica, os seguidores do Hitler, do Mussolini, os seguidores, sei lá, de líderes culturais, políticos, qualquer um desses se submete à vontade própria. Na questão política, isso se dá por conta dos moradores que se submetem, reconhecem o poder da prefeitura. Então, ali é um poder legítimo. Isso é chamado de dominação para Weber, tá bom? Quando um poder não é legítimo, um poder não é legítimo quando ele pressupõe apenas a utilização da força. Eu vou citar um exemplo para vocês. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque com todo o seu poder bélico, sob o argumento de que haviam armas químicas, armas nucleares, armas de longo alcance, sei lá, mas que todo mundo sabe, vou falar baixinho para você, eles estavam de olho no petróleo iraquiano. Os americanos entraram como salvadores da pátria. Eu lembro de a operação militar norte-americana no Iraque chamada Liberdade Duradoura. Olha que lindo nome, parece filme, né, hollywoodiano. Pois é, meu caro aluno, caro internauta, os americanos não foram bem recebidos no Iraque. Eles foram apedrejados, eles sofreram atentados, ataques, porque o povo iraquiano não reconhecia esse poder. Então não adianta ter armas somente e o poder não ser reconhecido de uma certa forma, tá bom? E aí Weber refere-se a 3 formas de dominação. A forma de dominação tradicional, ok? Consiste em crenças, instituições e regras transmitidas baseadas nos costumes, e as relações feudais de produção. Eu espero ter ajudado você nesta mini aula. Você pode maratonar outros vídeos do canal. Esta aula prossegue com os tipos de dominação, tá bom? Eu conto com você para me ajudar a compartilhar mais vídeo. Clica, compartilha e se inscreve no canal. Eu quero fazer aí maratonas de vídeos e eu quero fazer lives interpretando e fazendo análises das questões de filme, tá bom? Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Clica, curte e compartilha. Se inscreve no canal que a gente vai ter muito mais vídeos por aqui. Fica com Deus e até a próxima.